Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, nesse vídeo, eu vou dar continuação sobre o tema da higienização ambiental, segundo normas da Anvisa, que são a higiene, no caso do local onde a gente manipula os alimentos, que no nosso caso aqui é a cozinha. Bom, eu vou começar ressaltando a higienização diária ou de acordo com o uso de alguns materiais, que são os equipamentos, os utensílios, bancadas, superfícies de manipulação, lixeiras, saboneteiras e borrifadores. As saboneteiras aqui, no caso, dos sanitários e os borrifadores, os que a gente utiliza na higienização. Bom, a limpeza do fogão industrial. No vídeo anterior foi passado para vocês o passo a passo de como realizar essa limpeza. E aqui eu vou passar alguns cuidados para vocês. Cuidado com produtos oxidáveis, porque a maioria dos fogões industriais tem a estrutura fabricada em ferro. E alguns produtos eles podem danificar tanto a estética quanto a funcionalidade do fogão. Então a gente tem que estar sempre atento a esses produtos. Na higienização, a gente utiliza esponja e detergente neutro. A gente pode utilizar detergente neutro e também optar por desengordurantes. É uma boa opção. Utilizar panos descartáveis com desengordurantes e água, ou uma esponja de tamanho suficiente que alcance todos os lugares. Aqui não é recomendado que a gente utilize panos de algodão porque eles são acumuladores de bactérias. Então, ao invés de a gente estar fazendo uma higienização, a gente vai estar apenas espalhando todas essas bactérias. E evite jogar água e molhá-lo demasiadamente, principalmente quando ele estiver quente, porque essa situação pode oxidar as peças, entupir os bicos e causar carbonização. A carbonização é o que deixa o fundo da panela preto. E qual a frequência de limpeza? Bom, a gente precisa criar uma rotina diária de higienização do fogão e realizar essa limpeza mais profunda pelo menos uma vez na semana. E a rotina, ela depende da demanda da cozinha, ou seja, os alimentos que o estabelecimento serve. Em locais onde são preparados frituras constantemente, por exemplo, precisam de uma rotina de higienização mais intensificada. O processo de higienização ambientais. Aqui a gente vai ter mais ou menos um passo a passo de como você faz de acordo com qual produto você utiliza. A lavagem com água e detergente apropriado. Frequentemente é indicado o neutro e depois enxágue. Aqui eu trouxe dois exemplos. Um comum que a gente usa no nosso dia a dia, quando lava a louça, né? Eles são os mesmos produtos, só que esse galão é de 5 litros, normalmente, que é o que atende à demanda de uma cozinha ou de um restaurante. E a desinfecção química. Aqui eu trouxe o exemplo do desinfetante, que é deixar o desinfetante em contato de 10 minutos ou de acordo com o que o fabricante indica. A gente deve estar sempre de olho e sempre lendo os rótulos e as indicações do fabricante do produto que a gente compra. Aqui eu coloquei o exemplo apenas para vocês associarem o produto com o outro. No caso, eu trouxe um aqui, que é o que a gente utiliza na nossa casa. E esse galão de 5 litros, ele é um desinfetante apropriado para cozinhas e em cozinhas industriais de alimentos. E no caso de desinfecção pelo calor, que consiste em imergir por 15 minutos em água fervente, que normalmente é recomendado para aqueles utensílios de material plástico ou de madeira, que a gente sabe que quando a gente lava apenas com bucha e detergente, né, ou sabão, ele não fica totalmente limpo. A gente tem que dar aquela atenção maior para ele ficar bem higienizado, e a desinfecção pelo calor é uma opção para esse tipo de utensílio. E no caso de utilização de máquina de lavar, devem ser respeitados os critérios de cada uma especificamente. Então, como eu já disse, a gente sempre deve estar atento às indicações do fabricante. O cloro e a água sanitária são dois produtos também que são utilizados na higienização do nosso ambiente. E aqui eu vou trazer a diferença de um e outro. Começando pelo cloro,
As suas principais funções é exercida no tratamento de água, impedindo a proliferação de bactérias e protozoários. Por esse motivo, ele é muito utilizado no tratamento de piscinas. Porém, a gente não consegue fazer esse tipo de tratamento na nossa própria casa, porque para não causar danos à saúde, a sua concentração deve ser de até 0,0002%. É uma quantia onde a gente não consegue atingir a olho nu na nossa própria casa, então isso não é indicado de ser feito. E a água sanitária, ela se trata de cloro diluído em água. Tem como as principais funções o branqueamento, a desinfecção e a limpeza. A gente consegue utilizar ela no nosso dia a dia por essa concentração menor. Ela também é uma grande aliada no combate de doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue e a febre amarela, por exemplo. Quando surgem as campanhas, né, da dengue, muitas campanhas elas nos falam que é uma boa opção a água sanitária em água parada, porque apenas 2 ml dela dissolvido em 1 litro de água já é o suficiente para essa desinfecção. E a aplicação desses produtos na limpeza. O cloro, pela sua alta ação desinfetante e oxidante, o cloro ele remove sujeiras resistentes de diversas superfícies, como manchas causadas por mofo e gorduras acumuladas em azulejos de cozinha. Uma pequena quantidade desse produto já é o suficiente para matar diversas bactérias e deixar o ambiente esterilizado. Porém, como aqui está dizendo, vou ressaltar, gorduras acumuladas em azulejos de cozinha, ou seja, é quando a sujeira ela está em uma demanda muito alta, porque o cloro ele não é um produto que a gente pode utilizar ele sempre no nosso dia a dia. E a água sanitária, mesmo sendo diluída, ela também tem alto poder germinicida. Essa característica a torna ideal para lavagem de vegetais, limpezas de banheiro e higienização de caixas d'água. A higienização de caixa d'água a gente vai deixar um passo a passo para vocês na nossa apostila que a gente vai disponibilizar no final do projeto para vocês, ok? Ela também pode ser utilizada como clarificante, removendo manchas de roupa branca, por exemplo. Então, como eu já havia dito, por essa concentração menor, a gente consegue utilizá-la no nosso dia a dia, para a higienização da nossa própria casa, por exemplo. Ao utilizar esses produtos na higienização da nossa casa ou do nosso ambiente de trabalho, no caso as cozinhas industriais, jamais misture com outros componentes, porque quando as substâncias entram em contato, elas liberam gases que podem provocar reações, como coceiras e ardências nos olhos, que é o clássico que isso causa quando a gente faz aquele monte de mistura que a gente nem sabe o que está colocando, né? E sobe aquele cheiro, né, que coça e arde os olhos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a água sanitária, mesmo ela tendo uma concentração menor, ela ainda assim deve ser utilizada diluída em água. 5 ml dela, que equivale a uma colher de sopa, em 1 litro de água, é o indicado para a gente fazer uma higienização. E o que não é permitido nos procedimentos de higiene é varrer a seco nas áreas de manipulação durante o fluxo de produção. Porque quando a gente varre o chão a seco, assim, aquela poeira que está no chão, aquela sujeira, ela levanta. E durante o fluxo de produção, a gente já imagina o que acontece, né? Toda aquela poeira, ela para na superfície de tudo e os alimentos que estiverem expostos vão ser contaminados por essa sujeira. Então, no término de cada expediente ou intervalos, quando o fluxo de produção não está acontecendo, aí sim pode ser utilizada a vassoura para poder varrer. Fazer o uso de panos de algodão para secagem de utensílios e equipamentos. Como eu já havia dito, os panos de algodão, né, os panos de prato, eles não são recomendados por ser acumuladores de bactérias. Reaproveitamento de embalagens de produtos de limpeza. A gente não pode fazer isso, reaproveitar embalagens, porque às vezes um produto ele pode deixar o outro ineficiente. E então sempre que acabar o produto deve ser descartado e comprado outro. Utilizar os mesmos utensílios e panos de limpeza
que são utilizados em sanitários, nas áreas de manipulação. Então, todos os utensílios que a gente utiliza para lavar sanitários, por exemplo, a gente não pode utilizar eles na nossa cozinha, na nossa área de manipulação. Cada um deve ter os seus utensílios separadamente. E algo importante, que na etapa de higienização dos utensílios, dos equipamentos, eles devem ocorrer de maneira separada, ou seja, no local contrário da onde ocorre a manipulação, para não ocorrer uma contaminação cruzada, para a sujeira de utensílios já usados não entrar em contato com os alimentos que a gente ainda vai preparar. Toda a água utilizada nessa higienização ela deve ser descartada em rede de esgoto. Ela não pode ser aproveitada para nada. Os produtos químicos devem ser armazenados em locais específicos, distantes dos produtos. Então, os produtos químicos eles devem ser reservados fora da área de manipulação, fora da cozinha, e que seja de fácil acesso para todos também, para todos os funcionários, porém distante. O manuseio ele deve ser feito utilizando-se luvas de borracha a fim de evitar a irritação na pele e acidentes, que foi o que eu disse também no slide anterior, no caso da água sanitária. E por último, eu vou falar sobre o descarte correto de resíduos. Os latões destinados a descarte de resíduos, eles devem ter tampa com acionamento por pedal, e no seu interior deve haver sempre um saco plástico. E a lavagem desses latões deve ser diárias, com água e sabão. Os latões eles devem ser divididos em orgânicos, recicláveis e não recicláveis para facilitar a separação na hora de removê-los. Os orgânicos são restos de alimentos cru, folhas, né, no caso de alface, uma rúcula, quando a gente lava e retira aquelas partes que não são desejadas, e cascas também. Reciclável é papel, plástico, vidro e metais. E não recicláveis são os restos de alimentos já preparados, ou seja, as sobras, que devem ser separados dos orgânicos. E é importante lembrar que não devemos deixar os latões transbordando com lixo e precisamos sempre lavar as mãos após mexer com os resíduos que serão jogados fora. Bom, por fim, retornando ao assunto da utilização do cloro durante a higienização, não devemos deixar de mencionar a importância da nossa segurança. Então, eu trouxe mais alguns cuidados que devemos ter durante o processo de higienização que a gente utiliza o cloro. É viável que, além da utilização das luvas de borracha durante a manipulação do cloro, fazer o uso também da máscara e do óculos de segurança, porque por conta dos gases que o cloro libera, em contato com nossos olhos e com a nossa saliva, podem causar irritações ou algo mais severo. Então, a gente precisa também ter esse cuidado com a nossa saúde durante a higienização do nosso ambiente. E, bom, assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje e já trago para vocês também os temas que serão abordados no próximo vídeo, que são relacionados ao estoque e à etiquetagem dos alimentos. Espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima.